Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula no blog da educação? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando de sílaba, tá? Nós vamos usar a palavra amor como exemplo. Amor está dividido em grupos de fonemas e nós pronunciamos separadamente. Falem comigo. Amor. Nós temos duas sílabas. A cada um desses grupos pronunciados numa só emissão de voz, dá-se o nome de sílaba. Vocês sabiam que não existe sílaba sem vogal? Para ser considerada sílaba, é preciso ter uma vogal. E as sílabas, né, as palavras, se classificam de acordo com o número de sílabas. Vamos recordar? Tenho certeza que você se lembra disso lá no terceiro ano. O que é uma palavra monossílaba? Palavras monossílabas são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Querem um exemplo? Mãe, flor, lá, meu, seu. São palavras que são formadas apenas de uma sílaba. São as palavras monossílabas. As palavras que são compostas por duas sílabas são as palavras de sílaba. As palavras de sílabas são, então, que têm duas sílabas. Exemplo: café, sofá, aí, transpor. São palavras de sílabas. São compostas por duas sílabas. Palavras com três sílabas são as palavras trissílabas. Exemplos de palavras trissílabas: próximo, cinema. O meu nome é uma palavra trissílaba: Danila. E as palavras com quatro ou mais sílabas, como são chamadas? Estas são as chamadas polissílabas. Palavras com quatro ou mais sílabas são chamadas de polissílabas. Exemplo: avenida, literatura, zoológico, são palavras polissílabas. Então, as palavras se classifica quanto ao número de sílabas. Monossílabas, apenas uma sílaba. Dissílabas, duas sílabas. Trissílabas, três sílabas. E polissílabas com quatro ou mais sílabas. Além das sílabas, da classificação quanto ao número de sílabas, nós vamos relembrar também a sílaba tônica. Quem se lembra o que é uma sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força, é a sílaba mais forte da palavra. Todas vêm acentuadas? Não. Não acontece acentuação de todas as sílabas tônicas. Tá legal? Um exemplo: armário. Armário vem acentuado. Qual que é a sílaba mais forte? É o mar. Como que eu faço para descobrir qual que é a sílaba tônica? Uma dica é chamar a palavra. Chamar a palavra, professora? Sim. Como que nós podemos chamar a palavra? Eu quero saber qual é a sílaba mais forte ou a sílaba tônica de geladeira. Como que eu faço? É só chamar. Geladeira. Geladeira. Qual que é a sílaba mais forte? Qual que eu chamei? O dei. Então, geladeira é uma palavra paroxítona. Tá legal? Mas nós vamos voltar em sílaba tônica. Por enquanto, eu só quero saber nos exercícios qual é a sílaba mais forte da palavra. Combinado? Então, agora nós vamos ver
Onde está as atividades? Quais serão, né? Não é onde está. Quais serão as atividades de hoje? Então, vamos lá? Olha só, vamos prevenir? Encontre as palavras que faltam nas frases abaixo. Então, vamos lá encontrar as frases abaixo. Lave-as com água e ou use em gel. Vocês irão encontrar as palavras que completam as frases nesse diagrama. Cubra-o e a boca ao ou. Tudo isso são prevenções ao coronavírus. Então, são palavras que nos remetem a como nos prevenir do coronavírus. Mantenha os ambientes bem. Não compartilhe pessoais. Então, essas são palavras que nos remetem à prevenção do coronavírus. Próxima atividade. Pandemia. A pandemia acontece quando uma determinada doença espalha-se por várias regiões do planeta, não ficando restrita apenas a um povo, estado ou país. Nas pandemias, uma grande área geográfica é afetada pelo problema, ou seja, a doença toma grandes proporções. Qual será a atividade? Circule no texto acima 3 palavras com 3 sílabas. Palavras com 3 sílabas são chamadas de trissílabas. Então, vocês vão encontrar no texto palavras trissílabas e irão circular. Circular as palavras trissílabas. Agora, nós vamos para uma atividade. Escreva as palavras abaixo na ordem alfabética. Quem se lembra do alfabeto? Qual é o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Este é o nosso alfabeto. Vocês vão colocar essas palavras: pandemia, doença, planeta, geografia, país, regiões, área e estado na ordem alfabética, na ordem do alfabeto. E complete o quadro abaixo. As palavras médico, coronavírus, sabão e álcool. E vocês vão escrever qual é a sílaba tônica. Pode lembrar da dica que eu dei. Pode chamar a palavra e encontrar qual é a sílaba tônica. Por hoje é só. Não se esqueçam. Copie a atividade no caderno. Até mais!